Seguiram por delegacia de homicídios, já foram ouvidos, as armas já foram apreendidas para submissão à perícia e também eles foram para a corregedoria da PMBA, onde o procedimento administrativo foi iniciado a fim de apurar as circunstâncias de como o fato se deu. Tenente Coronel Luciano Jorge, Maria Lorena tem uma pergunta, por favor, Maria Lorena. Ô, Tony, em relação às câmeras do fardamento dos policiais militares, essas câmeras já estão sendo utilizadas, por exemplo, nessa ação, com as câmeras a gente poderia identificar quem está falando a verdade. Nessa ação já foi utilizada ou ainda não? Tenente Coronel Luciano Jorge, a Lorena pergunta sobre a questão das câmeras utilizadas no fardamento dos policiais. Se estes policiais que estavam na ação, eles usavam essas câmeras e se sim, elas podem ser utilizadas na identificação de onde esse tiro partiu, o tiro que atingiu fatalmente a jovem Luísa? Essas câmeras corporais já são utilizadas nas guarnições da 23ª, especificamente essa guarnição, em função do nível de ocorrências, ela não estava usando a câmera, então não portava a câmera, essa guarnição específica, mas a guarnição que chegou em seguida, as imagens revelam que eles estavam com câmeras. As imagens serão extraídas dessas câmeras da equipe que chegou no suporte, no apoio a essa guarnição e sim, as apurações vão indicar de como realmente o fato se deu. Em relação à questão do desbloqueio da via e também do próprio acesso dos ônibus até o final de linha, já há uma conversa da Polícia Militar com a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura e também dos rodoviários? O que impede nesse exato momento de o transporte coletivo retomar suas atividades são aquelas obstruções que nós estamos visualizando ali. Vocês já fizeram as imagens. Os funcionários da limpeza, da Limpurb, foram hostilizados, impedidos de retirar aqueles contêineres ali que nós estamos vendo e isso momentaneamente impede que os ônibus retomem as atividades. Há uma sinalização positiva de que os ônibus voltem a circular. Estamos também dialogando com o segmento patronal, a fim de que eles também autorizem que eles adentrem, e o segmento municipal, que dá ordem realmente de que as atividades de transporte público sejam retomadas nessa região. Lorena, o Tenente Coronel está à sua disposição, se você quiser fazer mais alguma pergunta, por favor. Tenho sim, Tony. Ele já citou as câmeras, que a equipe dele, a companhia dele já tem as câmeras importantíssimas, inclusive promessa do governador Jerônimo Rodrigues para a implantação de toda a tropa aqui no estado. Isso é uma segurança para o agente e também para o morador e seria fundamental usar essas imagens para identificar os suspeitos. Então, a companhia já utiliza, só para a gente recapitular, reforçar, e no momento dessa ação ontem, as câmeras não estavam disponíveis porque outra equipe estaria usando, é isso, Tony? O coronel vai explicar, Lorena, a questão ela pergunta sobre, volta a perguntar sobre as câmeras que a companhia já usa através de alguns militares já usam, mas nessa em específico, essa equipe não estava utilizando as câmeras de segurança, não é isso, Tenente Coronel? Isso, essa guarnição específica, ela não utiliza câmeras. As demais, que atendem às ocorrências de acionamento de populares, elas usam câmeras, como você pode ver ali, nós temos ali equipes nossas, né, utilizando câmeras. A guarnição que chegou no suporte a essa viatura, especificamente envolvida na ocorrência, estava usando as câmeras corporais. Tenente Coronel Luciano Jorge, muito obrigado e a gente, claro, agradece a sua entrevista aqui ao Bora Nordeste e o reforço no policiamento segue aqui no bairro da Engomandeira até que tudo seja normalizado. O policiamento segue intensificado e eu quero trazer mais uma colaboração para vocês da imprensa, no sentido de nós iniciarmos uma campanha para desestimular o uso de drogas, porque a razão de ser do tráfico de drogas, que é o grande câncer que assola não só aqui essa localidade, como a capital, o estado e o país nesse exato momento, é justamente esse câncer que é o tráfico de drogas, a atividade criminosa de traficância, que tem, não raro, né, muitas vezes ceifado a vida de nossos jovens. Observe que a Polícia Militar se empenha para reduzir os índices de mortes violentas intencionais e esse é o principal embate, reduzir esses índices pela proporção a cada 100 mil habitantes, justamente pelo tráfico de drogas. Então essas pessoas têm morrido, né, esses jovens que compõem os grupos faccionados têm sido vítimas dessa ação delituosa de traficância nessa região. Agradecemos ao senhor, Tenente Coronel Luciano Jorge. Mostra lá, Tripinha, para a gente dar essa imagem
imagem. Maria Lorena Alves, olha só, o trânsito, o acesso ao final de linha do bairro da Engomadeira, ela segue bloqueado. A gente espera aqui com a Polícia Militar que os agentes da limpeza urbana, da Limpurb, possam chegar até o local. Como afirmou o Tenente-Coronel Luciano Jorge, eles foram hostilizados por moradores e acabaram deixando o local ali e não realizando a limpeza. Eles estão esperando que esses agentes da Limpurb voltem aqui até a entrada do bairro da Engomadeira para que realizem a limpeza e o acesso, principalmente aos ônibus, possam ser normalizados, principalmente ainda na manhã desta segunda-feira que começou complicada para os moradores que precisam ir e vir aqui no bairro de Engomadeira. Mas quando a gente vê no momento, ao vivo no Bora Nordeste, Lorena, olha só, um caminhão da Limpurb chegando, provavelmente talvez esse caminhão que vem aqui nesse exato momento realizar esta limpeza para que o trânsito flua normalmente. Volto com você, estou sempre à sua disposição. Tony, a gente vai continuar acompanhando, inclusive a emissora mostrando ao vivo a região que está interditada desde ontem por causa da sensação de insegurança na região. Os moradores revoltados fecharam a via. A gente agradece o pronunciamento do Tenente-Coronel Luciano Jorge. Primeiro ali ele se solidarizou com a família. De fato, não tem o que se falar nesse momento, não tem o que se justificar. A gente tem aí uma menina cheia de sonhos, estudante de estética. Hoje era dia dela ir para a aula, estava na casa de uma amiga, retornando para a casa dela. Ela foi atingida com 2 tiros na barriga, foi socorrida e morreu. Então, mais uma pessoa que sai de casa e não vai voltar para o seu lar. E poderia ter acontecido com qualquer um de nós. A gente nem se recuperou da dentista Larissa. Quem não se lembra da dentista Larissa, que estava indo para trabalhar na garupa de um mototáxi, foi atingida na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador, durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais, no meio da via, no meio da avenida, movimentadíssima. E o tiro atingiu a Larissa. Ela ficou uma semana internada, mas não resistiu. Morreu e a gente nem se recuperou ainda. E estamos aqui mais uma vez diante de uma jovem cheia de sonhos que foi morta, assassinada, não é? E a perícia, a polícia precisa identificar de fato quem vai pagar por essa morte da jovem Ana Luísa, de 19 anos. Entendo aí a situação do protesto. A gente não pode nem julgar esses moradores que fecharam a via, revoltados. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós, qualquer parente nosso poderia estar passando por essa situação. Então, é lamentável, a gente fica muito triste, eu estou muito triste, muito solidária aqui à família. Inclusive, no início do jornal, a gente trouxe aí a fala de uma vizinha da Ana Luísa e do pai dela. Vamos retomar para quem chegou agora no Bora Nordeste também acompanhar. Nosso repórter Tony Júnior tem as informações, já conversando com os moradores indignados. Tony, vamos lá, para você. É o pai da menina, a gente tá vindo agora reconhecer o corpo da menina, porque a polícia matou a menina. Quem matou foi a polícia, porque não teve troca de tiro, não tinha ninguém armado. A Engomadeira tava cheia de criança no final de linha e pessoas no bar sentado, divertindo o seu último dia de domingo. Tá entendendo? Não teve troca de tiro. Tem que ser o branco no preto. Tem que ser o branco no preto. Tudo é comunidade, tudo é Engomadeira. Não é assim. Bandido é bandido, é morador, a gente é morador. A gente é morador. O que a senhora viu no momento da situação? Eu estava sentado no meu estabelecimento e eu vi a polícia vindo com tudo. Uma guarnição com 3 policiais dentro, já pulando. Quando passou da padaria Picudinho, eles começaram a atirar. Eles começaram a atirar pro lado da Baixa de Nanã. No que chegou na Baixa de Nanã, quando ele desceu atrás, não sei quem foi que ele estava correndo, porque só eles que não são baleados. Só eles que não são baleados. Tá entendendo? A gente pegou, minha filha viu a menina no chão. Quando a gente viu a menina no chão, minha filha perguntou: o que você está fazendo aí? Ela, eu não sei o que eu estou fazendo. Ela estava baleada já. Pois é, Lorena, a gente vai correr aqui pro outro lado do carona aqui. O pai da Luísa tá aqui falando também. Deixa eu tentar falar com ele. Ô, amigo, nós estamos ao vivo aqui no Bora Nordeste. Como é o nome do senhor, perdão? Antônio Gomes. Situação complicada, o senhor tá destroçado. Quem era a Luísa? Conta pra gente. Minha filha era uma pessoa maravilhosa, estudiosa, estava na faculdade, fazendo terceiro semestre de estética. Hoje mesmo era dia dela ir para a faculdade dela, sempre alegre, certo? A gente tá indo reconhecer o corpo da menina. Sempre estudou. Reconhecer o corpo da minha menina para estar estudando sempre agora. Só nos deu orgulho. 2 tiros na barriga. Mas E agora o senhor está indo reconhecer o corpo da sua filha? Estou indo por Nina.
Erro vai ser aonde, já sabe? Terceira hora de São Francisco, às 15 horas. Pode ir lá que a gente vai estar lá. O que o senhor sabe sobre aquela situação, a situação que aconteceu ontem? O que é que o senhor sabe? Na arena, tava na arena. Estava trabalhando. Não, fui pro jogo. A entrevista feita agora há pouco pelo repórter Tony Júnior, a gente retoma aqui, inclusive imagens ao vivo ainda no bairro da Engomadeira. O ônibus estava impedido ali a passagem de veículos e agora a equipe de limpeza já fazendo aí os trabalhos, hein, Tony, para liberar a via para os motoristas e também para os ônibus que circulam aí na região. Exatamente, Lorena, com reforço aqui dos militares da 23ª, são uma viatura, outra viatura que está descendo, mais outra viatura que está ali, são 3 viaturas, policiais e militares que estão espalhados. Os agentes da Limpurb já começam nesse momento a limpar aqui a entrada do bairro da Engomadeira para que o acesso ao coletivo, aos ônibus possa fluir normalmente. O que a gente pode ver são containers, né, que são colocados lixos, tem também muita madeira, ainda há fogo ali, ó, a imagem do Tripinha, né? Então, essa situação que veio ontem, através desse protesto dos moradores, depois que aconteceu a confirmação da morte da Luísa, e isso chamou a atenção. Os moradores realmente estão revoltados, muitos passam, Lorena, falam com a nossa equipe em off, são revoltados com esta ação da polícia militar. De acordo com os moradores, a polícia militar teria chegado atirando na localidade do Nanã. Já a polícia militar, através de nota, disse que os agentes, né, os militares estavam em uma ação policial, onde estavam em averiguação de uma situação de tráfico de drogas, venda de drogas, quando foram recebidos a tiros nessa localidade do Nanã, que fica bem próximo à esquerda do final de linha aqui do bairro de Engomadeira, e houve essa troca de tiros entre policiais militares e os homens armados que seriam de uma facção criminosa. A Luísa, que estava voltando da casa de uma amiga, indo para sua residência, acabou baleada, foi socorrida ao Hospital Geral do Roberto Santos, mas veio a óbito no hospital. Enfim, a gente mostra essa situação, a realidade, o reforço do policiamento, não só com os agentes da 23ª Companhia, mas também agentes do Batalhão de Choque e também outras especializadas que seguem aqui para dar suporte nesse início, nesse momento, ao pessoal da limpeza urbana, da Limpurb, para que se limpe toda essa área com brevidade e os coletivos possam acessar o final de linha, trazendo o transporte novamente aos moradores do bairro de Engomadeira. Mais ou menos, Lorena, dá cerca de 500 metros, 700 metros do final de linha até o início da avenida aqui em frente, né? A avenida que dá acesso aos bairros do Cabula, outros bairros como o próprio Tancredo Neves, enfim, a Estrada das Barreiras, onde os ônibus, né, que iriam até o final de linha de Engomadeira estão fazendo ponto parada, ponto final, e os moradores estão acessando. Há um engarrafamento até considerável na Estrada das Barreiras, pelo horário, pelo movimento, enfim, a gente segue ao vivo com informações, volto já, estou à sua disposição. Tá certo, Tony, a gente vai continuar acompanhando esse assunto de perto. Inclusive, a gente trouxe aí, o Tony conversou com o Tenente-Coronel Luciano Jorge em relação às câmeras corporais que deveriam ser usadas pelos agentes. Nem toda a tropa está utilizando esse equipamento. O Tenente-Coronel Luciano Jorge, que é responsável pela 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, disse que a companhia até tem o equipamento, mas essa específica não estava usando no dia. Foram 3 policiais, a gente vê aí nessa imagem, 3 policiais em uma única viatura, que segundo os moradores que estão aí colocando a cara na televisão, afirmando que esses policiais chegaram atirando na região ontem de tarde. Os moradores estavam no domingo de lazer e foram surpreendidos a tiros e, no caso, 2 tiros atingiram a jovem Ana Luísa, de 19 anos. A gente vai aguardar também um outro posicionamento da Polícia Militar. A Corregedoria vai ter que responder se esses agentes vão continuar nas ruas, se vão ser afastados até o término da apuração, porque é uma acusação muito grave que esses moradores estão fazendo. Então, a gente vai continuar de olho, vai continuar acompanhando esse caso, porque isso aconteceu em Narandiba, na Engomadeira, ali na região da Engomadeira. Agora,
acontece em outros bairros ditos como nobres aqui em Salvador. Policial, equipe de 3 policiais chega atirando no bairro da Graça, no bairro da Barra, no bairro da Pituba. Não chega. No Cidade Jardim, no Alphaville, não vai chegar. Chega aí onde está o pobre, onde está a população preta de Salvador. Então a gente vai acompanhar, estaremos em cima desse caso ao longo do Bora Nordeste, da nossa programação. Também todo o nosso sentimento, nosso carinho aos familiares da Ana Luísa, que agora, na segunda-feira, tendo que ir no IML para liberar o corpo da filha, que vai ser enterrada hoje de tarde.